Desde que o homem se afastou de Deus, o único propósito de Deus é revelar-se ao homem. O único propósito de Deus é fazer com que o homem tenha fé e creia nele. E Deus usou de diversas maneiras no passado. Ele se manifestou com grandes sinais, poder, maravilhas. Ele abriu o mar. Ele se moveu de uma forma para que os homens crescem, para que os homens pudessem perceber a sua grandeza, o seu poder, e perceber a tua glória. E Deus começou a manifestar, desde a época de Abraão, com promessas. Promessas de um povo que ele estava pretendendo chamar povo de Deus. Mas para que aquele povo se tornasse fiel a ele, ele se manifestou com grande poder, com grandes sinais, com grandes maravilhas. Passados os tempos, ele enviou o Filho em forma de homem. E o Filho veio para revelar a grandeza de Deus através da humanidade, com grande poder e autoridade para transformar o interior do homem, daquele que, para curar, para libertar cativos, para revelar a vontade de Deus na terra, que é boa, perfeita e agradável. Então ele veio em forma de homem, para que nós pudéssemos, os homens, enxergar mais próximo o grande poder de Deus. E ele se manifestou com toda a autoridade. Existem reinos de principados e potestades que os homens não veem e não conhecem. E Jesus veio para fazer visível diante dos homens, quando ele encontra o gadareno e aquele homem que estava possuído de demônios. Ele ordena e manda o gadareno, aqueles demônios embora, e aquele homem torna-se livre. Ele veio libertar a escravidão, o mal, todo que alcançou e que estava agindo na humanidade, em forma de homem. Mas logo depois, agora ele enviou o Espírito. Aí veio o Espírito Santo para habitar dentro do homem, para guiá-lo, instruir e fazer com que todo homem que crê possa ser semelhante a Jesus, revestido de toda a autoridade, revestido de todo o poder, de subjugar reinos, principados, potestades, de curar enfermos, de libertar os cativos, de operar com grande poder e autoridade através da fé. Tudo o que Deus fez até hoje é para que o homem se mova em oração e fé. Fé e oração é a chave que abre as portas do reino, que abre as portas dos céus e traz de lá para cá todo o poder que pertence a nós. Ele é capaz de transformar. E o Espírito Santo nos foi dado para agora vivificar o homem. Isso quer dizer, fazer que o homem retorne àquela comunhão, àquela intimidade, àquela amizade com Deus. Então esse é o tempo para que ele veio habitar, para guiar, instruir, orientar, revelar essa palavra, que ela só pode ser conhecida quando o Espírito Santo habita no homem e revela.
essa grandeza. Nós temos um grande tesouro depositado em vasos de barros. Esse tesouro depositado em nós, selado pela unção do Espírito Santo, ele tem todo o poder sobre a terra. E nos deu autoridade de usar o nome de Jesus, que tem autoridade no céu, na terra e abaixo da terra. Porque ele venceu o maligno. Jesus veio destruir as forças do maligno. E agora o Espírito Santo nos conduz em triunfo. E nós precisamos aprender a ser guiados. Muitos homens, muitos cristãos, posso dizer, se deixam ser guiado pelo entusiasmo, pelas mágoas do passado. Pessoas que trazem mágoas do passado, marcas, e são guiadas por elas, agem por elas, e tudo se torna em torno delas. Outros, por inveja, por ciúmes, por sentimentos de insegurança, medo. Medo é um sentimento que às vezes tem apossado muito a vida dos homens. E os homens andam, se movem, agem pelo medo. E isso não deve ser assim. O Espírito Santo veio consumir esses sentimentos malignos, sentimentos de insegurança. Muitos são dominados e são guiados pela vontade humana. Mas não deve ser assim. Porque quando o homem é guiado por qualquer sentimento dessa forma, ou pela própria vontade, ele vai se dar mal lá na frente. Ele vai ser apanhado lá na frente. Ele vai ser tocado pelo maligno. Por isso, agora no tempo de hoje, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós, vivificar esse corpo mortal e criar vida nele, para que nós tivéssemos comunhão com Deus, abandonasse o pecado e prevalecesse diante do mundo, diante de uma geração toda, fazendo semelhante a Jesus, fazendo nós semelhante a Jesus. É tremendo. Esse é o propósito de Deus, quando Ele fala, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Nós não viemos a Deus orar porque nós somos bons. Não. Porque nós fomos atraídos por Deus. Atraídos com cordas humanas, com laços de amor. E fui para Ele como quem tira o jugo de sobre seus ombros. E dei-lhe de comer. Então é um novo tempo que nós estamos vivendo. Tempo em que o Espírito Santo veio sobre a terra para fazer morada em nós. Para subjugar todas essas forças malignas, incapacidades, inseguranças, complexos. Todas essas forças que operam na vida do homem. Mas Ele veio habitar para instruir-te-ei, guiar-te-ei, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos, para que o homem não mais estivesse só sobre a terra, andando de um lado para o outro, vagando como ovelha que não tem aprisco, como ovelha que não tem quem a guie. Você sabe que a ovelha, ela precisa ser guiada. Quando Jesus compara o homem com nós como ovelha, é porque a ovelha, se não tem quem a leva, ela fica perdida. Ela não sabe o caminho. E o Espírito Santo está aqui na terra para nos guiar,
para nos conduzir no caminho que nos levará à eternidade. Por isso, o povo de Deus é aquele que é guiado por Deus, que é guiado pelas promessas. Nós precisamos conhecer essas promessas, porque elas nos guiam à eternidade. Ela nos conduz a uma vida que vai nos levar até a eternidade. Essas promessas, quando o homem aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, então essas promessas nos conduzem em triunfo em Jesus Cristo, por meio dele. E nos leva a possuir a terra. As promessas nos levam a possuir a terra. A andarmos altaneiramente. A vencermos as dificuldades, tribulações que surgem no nosso caminho e a prevalecer contra as forças do mal nas regiões celestiais, aonde eles não podem nos tocar. Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus para você compreender melhor. Romanos 8, 11. Vamos ler, sem ser o 11, vamos ler o 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Tudo concorre para o nosso bem. Promessa. É uma promessa que traz segurança para a nossa vida. Ela traz uma segurança que você caminha sem temer mal algum. Todos os acontecimentos que surgem em nossa vida, você vai ter fé e orar. Tudo o que aconteceu é para o meu bem. Caminhar, segundo a promessa, é isso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, ele veio fazer morada. Nós somos o templo do Espírito Santo. E ele habita em nós. O que é importante em ser cristão? A chave primordial e a coisa mais importante é ouvir a voz do Espírito Santo. É seguir guiado pelo Espírito Santo. É caminhar sobre o Espírito, conforme o Espírito Santo nos diz. Nós caminhamos em segurança. Tudo concorre para o nosso bem. Mas isso aqui está me deixando triste, mas vai concorrer para o teu bem. Você crê assim, igreja? Você anda segundo essas promessas que nos nos conduz. Porque todo o interesse de Deus, Deus nos ama. Deus nos chamou para andar seguros sobre a terra. E todas essas promessas são para nos conduzir em segurança, em refrigério. O Senhor refrigera minha alma por amor do teu nome. Guia-me por veredas da justiça, a passos verdejantes. Ele nos guia. O interesse de Deus é nos dar o melhor da terra. Se vocês me ouvirem, comerão o melhor da terra. O melhor da terra. Vamos ler o versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também, vamos ler junto, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós, que vós habita. De maneira que
Irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vida. O Espírito Santo, ele veio, põe vida, para vivermos segundo ele, ser guiado por ele. Mas, no entanto, se aquele cristão que vive segundo a carne, satisfazendo os prazeres da carne, então ele morre junto com o pecado. Então ele diz, se o Espírito de Deus habita em nós, então o nosso desejo é amar a Deus, é acreditar no que Ele nos ensina, é o melhor para a nossa vida, é adorá-lo, é ter prazer nas leis do Senhor, e meditar nessa lei dia e noite, diz o Senhor. Nós temos alegria. Por quê? Porque quando eu caminho, eu estou seguro em suas mãos. Ele vai adiante de mim, endireita todos os meus caminhos tortuosos, quebrando trancas de ferro, abrindo portões, nos dando riquezas escondidas, tesouro escondido e riquezas, para que nós saibamos que Ele é Deus. Ele fez no passado, deu ao povo do Egito grande riqueza. Povo de Deus, amados. Os judeus é o povo mais rico da terra, é o povo de Deus. E nós somos gentios, chamados a viver com Ele e a nos tornarmos filhos de Deus. Quando nós passamos a ser filhos obedientes, primeira coisa, ser guiado pelo Espírito Santo. Ser convencido pelo Espírito Santo. Conhecer, segundo a revelação do Espírito Santo, concedida a cada um de nós. Então, Ele vivifica a nossa alma. E Ele faz florescer os nossos dias. De uma forma que nós temos prazer em viver sobre a terra. Nós temos alegria de desfrutar e comer o melhor da terra. Vamos ver aqui, versículo 14. Diga, eu escolho ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que é padecer? Se é certo que abandonamos o pecado, se é certo que rejeitamos andar segundo os nossos próprios sentimentos, sentimentos que nos desviam de Deus, sentimentos que nos enganam a respeito do amor de Deus. Ele põe vida em nós. Ele vivifica as nossas palavras. Ele nos faz triunfar poderosamente diante de todas as forças do mal. Filho, o que é filho? Direito adquirido, não é? O filho tem um direito em toda a herança do pai.
Toda a herança de Deus e de Jesus pertence a nós também. E que herança é essa? Possuir a terra. Curar enfermos. Viver uma vida sobremaneira em vitória. Cheio de alegria. Abundância sobre a terra. Emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Que mais? Abençoada ao entrar e ao sair. Aonde você põe a mão, você prospera. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que recebe toda a sorte de bênção que existe no reino espiritual, recai sobre ela, sobre seus filhos, até 1000 gerações. Aleluia. Então nós somos seguros, não temos medo de perder, porque a cada dia mais Ele nos acrescenta. Lança fora todo medo. Filho é aquele que não tem mais medo de mal algum, porque ele habita na casa do Pai. Ele é seguro e o Espírito Santo é conosco e nos faz viver o melhor. E tudo que fizer contra nós, concorre para o nosso bem, porque Deus reverte em bênção. Sabe o que é isso, amado? Está entendendo? O filho é aquele que agrada ao Pai, que ama o Pai e que aborrece o pecado e detesta a força do mal. Outra promessa, essa promessa do Espírito habitar em nós. Olha como Deus deseja. Vê o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E os que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Nós somos chamados, Ele nos chamou. Ele nos chamou, também nos justificou. O que é justificar? Perdoar todo o pecado. Pagar toda a dívida nossa. Nos deixar livre. Isso é ser justificado por Ele. Ele nos chamou, então, Ele chamou. Você está aqui, chamado por Deus, escolhido por Deus, para ser filho, para ser glorificado, como Ele foi glorificado perante Deus. Nosso destino é ir morar na eternidade. Sofremos com Ele aqui. Por que nós sofremos? Porque nós rejeitamos o pecado. Porque o pecado não faz parte da nossa vida. Então, as pessoas criticam, as pessoas zombam, as pessoas, que isso? Mas bem sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para nos conduzir em vitória até a eternidade. Para vivermos uma vida de filho. Quando nós vivemos vida de filho aqui na terra, nós comeremos o melhor que Ele deixou para nós. Nós viveremos o melhor da terra. Cheios de alegria. Nós não somos alegres porque tudo vai bem. Ah, todas as coisas vão bem, então estou cheio de alegria. Não. Essa alegria o mundo também tem. A alegria que vem sobre nós é quando tudo vai mal e nós mantemos a alegria. É quando tudo pensa em desmoronar perto de nós e a alegria, a força aumenta e nós avançamos e vamos, enfrentamos e destruímos o inimigo pela oração, pelo poder do Espírito que está em nós. Porque nada tememos. Igreja, tu és forte e corajosa. Há dentro de você o Espírito Santo.
O Espírito Santo te conduz. O Espírito Santo, esse é o propósito. No passado, Deus fez milagres. Nuvem de fogo, sombra no deserto, maná que caía, tudo para revelar a glória. Mas hoje nós conhecemos a glória de Deus, do único Filho que venceu através da cruz e nos entregou a vitória. Somos mais que vencedores em todas as circunstâncias. Ele diz, depois de padecerdes um pouco, quando nós padecemos, amado, o pai corrige o filho que ama. Muitas vezes nós padecemos, mas é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para nós nos aproximarmos e ver maior a glória de Deus que cai sobre nós. Então, ele diz no versículo 30, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem essa promessa viva no seu coração? Para se alegrar? Ou você está sendo guiado pelo sentimento das circunstâncias que te cercam? Se Deus, diga assim, se Deus é por nós, quem será contra? Nada pode nos afastar desse amor conquistado e plantado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nada pode remover, nada pode fugir do projeto e plano de Deus. Diga, Deus tem um plano na minha vida. E eu sou guiado pelo Espírito Santo, que me leva e me conduz para que esse plano se cumpra em nós, em nossa vida. Também no versículo 26, olha aí. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oh, maravilha! Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. Digo fraco, eu sou forte. Vamos lá? Digo fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Eu posso prevalecer. Eu posso vencer. Eu posso abandonar o pecado. Porque Ele vive e habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, agora habita em mim. Você crê nisso, meu irmão? Você crê? Você crê nisso? Então é motivo de alegria. É motivo de dizer, oh, glória a Deus. Eu não estou sozinha. Eu ando guiado por Ele. Ele me conduz. O Espírito que ressuscitou Jesus, tirou Ele dos mortos e deu vida, agora habita em mim. Pensa, meu irmão, o que é isso? Agora está em nós, igreja. É motivo de nos alegrar. É motivo de não olhar para trás e de vencermos. O que é que você tem buscado e que não tem conseguido? Quando você não consegue, porque você busca nas suas próprias forças. Mas nós temos um Espírito, que é o Espírito de Deus. Não mais em Jesus, porque Jesus veio como homem. Foi limitado, fez maravilhas, mas ele diz, nós recebemos do Espírito Santo para ser conforme
a imagem do seu Filho. Sabe por que o Espírito Santo vem morar em nós? Para fazer da nossa vida imagem de Jesus. Para que o mundo creia, olhando para você, e olhando para você, cada um de nós, e vê Jesus em nós. Pela nossa atitude, pela nossa maneira de amar, pela nossa maneira de suportar uns aos outros, pela maneira com que nós lidamos com a força do pecado e de Satanás. Que não. Fora. Esse corpo tem dono, pertence ao Espírito Santo. Esse corpo pertence a Jesus. Ele quer fazer da igreja. Não é um amontoado de pessoas que cantam, que louvam, que participam apenas. Não. São pessoas, cada um individualmente, imagem e semelhança de Jesus na terra. Com toda a autoridade, com todo o poder, amados, como os homens buscam poder na terra. Um poder tão pequeno, tão mesquinho, tão significante. Poder de autoridade. Fulano, poder daquilo. Não. Deus nos entregou todo o poder que Ele tem através do nome de Jesus. E em nossa boca nós expelimos demônios, nós libertamos cativo, nós curamos enfermo, nós transformamos um coração através da nossa palavra, palavra de salvação. Isso é salvação que Ele deixou a nós. Que através, quando nós abrimos a boca e anunciamos, o coração daquele homem maligno se torna manso. E é capaz de mudar a sua vida totalmente. Isso é salvação, amados. O que é salvação? Salvação não é dizer, sou cristão, batizado, leio a Bíblia. Não. Salvação é um homem transformado, um coração cheio de pecado, sangrando, transformado num coração de amor, submisso, obediente à vontade de Deus. Pronto a se entregar, fazendo a vontade de Deus. E esse coração, quem nos dá é o Espírito Santo. E depois de colocar em nós um novo coração, Ele faz morada. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha. Por mais que você morar sozinho, o Espírito de Deus habita contigo para instruir, fortalecer, abrir caminho onde não há caminho, transformar situações e te dar em vitória. Erguer tua cabeça em vitória. Te fazer possuir a terra. Vencendo o mal. E esse Espírito de Deus que está aqui vai quebrar toda a frieza do seu coração. Porque nessa noite Ele quer te dar um novo coração. Um coração sensível a essa palavra que é fiel e verdadeira e se cumpre em nossa vida. Ele quer interceder. Ele intercede por nós. É o Espírito Santo que nos ajuda a orar. Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos como conseguir. Mas se nós disser, Espírito Santo, ajuda-me nessa fraqueza. Intercede por mim. E Ele virá interceder e a glória de Deus cai sobre ti. Descerá sobre mim o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo. Quando o Espírito Santo vem morar sobre nós, Ele não vem morar apenas. Ele trouxe o poder junto com Ele para vivificar os nossos corpos mortais. Ele põe vida em nosso corpo. Não é religião não, meu amado. É vida em abundância. É coragem, é força.
É alegria, é unção de poder de fazer as circunstâncias mudar diante da sua presença. Corabachericantarabalass. Orebachecoricantarabalass. O poder que ele pôs sobre a igreja é para destruir o pecado. O pecado leva o homem para o abismo. Engana. Mas a vida de Deus em nós nos leva para o alto, aonde os portões foram abertos e nós um dia passaremos para ser glorificado como Ele foi glorificado.